abrir a noite e o amanhecer, quando sabes antes o sol clareia. É grande, tu me diz isso, tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti tem. Boa noite, paz e graça a todos. Amados irmãos, irmãs, mais um programa Cristo Meu Mestre. O tema dessa noite, um tema bastante fundamentado, importantíssimo, que vem falar sobre o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida do ser humano e na vida de cada um. E você vai saber hoje, né? Você vai conhecer um pouco mais sobre as questões do Espírito Santo de Deus. Então, convide, compartilhe. Deus muito vai te abençoar. Deus vai abençoar a tua casa, a tua família. E estaremos aí levando esse assunto sobre o Espírito Santo de Deus. Graça e paz no coração de cada um, né? Que a paz reine no teu lar, no teu trabalho e na sua vida. Iniciaremos com uma oração, né? Um salmo, e também encerraremos, hoje também será o encerramento com uma oração. Né? Um assunto bastantíssimo importante, né? Nós vamos estar entrando nesse assunto do Espírito Santo. Então, compartilhe, seja bem-vindo, Deus abençoe a cada um. Então, estamos aqui no Salmo 119, damos início a partir do Salmo 119, a excelência da lei do Senhor. Bem-aventurados os que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentado eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração. Quando tiverdes aprendido os teus justos juízos, observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Então, aqui pelo Salmo 119, iniciaremos. Senhor nosso Deus, ó Pai eterno, que esteja com cada um de nós, ó Pai celeste, que a tua palavra nessa noite possa adentrar nas casas, no coração daquele que necessita, e que possa, a fim de esclarecer, a fim de poder, assim, compreender um pouco mais sobre as dádivas celestiais, sobre aquilo que o Senhor tem de propósito em cada coração. Ó Deus Pai eterno, também dissipa todo o mal, tudo aquilo, ó Pai eterno, que venha às vezes incomodar, seja, ó Pai eterno, no trabalho, seja em viagem, seja onde estiver os teus filhos amados, que o Senhor possa, assim, pelo poder da sua palavra, também alcançar e fazer obras de maravilha, transformar e trazer à luz do entendimento, trazer à luz do conhecimento a palavra de Deus. Assim, ó Pai, depositamos todas as necessidades, tudo nas tuas mãos, sejam causas, né, sejam enfermidades, sejam as necessidades, muitos hospitalizados, né, muitos às vezes, né,
no questão de feriados, perigos da estrada, mas que Deus venha guardar cada um, que Deus guarde no lar, nas estradas, onde tiver, que Deus possa se transformar e livrar de todo o mal, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. E estamos aí dando início nesse assunto, o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, né, começaremos entendendo que o Espírito Santo de Deus, ele já estava com Deus desde o princípio, desde a fundação do mundo, né, na Trindade Divina, ali já estava o Espírito Santo. Prepara também a sua aguinha, né, e Deus vai abençoar cada um. Então, o Espírito Santo de Deus, ele age na vida da pessoa. Ele age na terra, no princípio, estava ali na fundação do mundo, né, junto com Deus ali fazendo e formando o mundo o qual nós conhecemos, né, o qual nós vivemos, né, nessa parte desse mundo material, também teve a ação do Espírito Santo. Então, vamos começar conhecendo, né, entrando nessa parte do Espírito Santo de Deus, né, hoje com bastante assunto, né, será explanado, será explicado, né, o porquê do Espírito Santo, qual a função do Espírito Santo, né, e nós vamos entrar numa parte onde Jesus disse-lhe Jesus, se o grão de trigo que caindo no chão não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dará muito fruto. Observamos que a palavra fruto está no singular. Então, é com base nessa palavra, das palavras de Jesus, que nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Evidentemente que o Senhor Jesus estava ali, dentro desse assunto, né, uma metáfora, uma comparação do próprio Senhor Jesus com o trigo, o grão de trigo, né, falando, enfatizando e explicando sobre a sua morte e ressurreição. Então, por essas palavras, Jesus Cristo falou ali para os discípulos, né, sobre a questão da sua ressurreição, que haveria de dar muitos frutos, mas por que o fruto no singular e não no plural? Né? É aí uma pergunta, e isso nos leva ao livro de Gálatas. Então, você, irmão, irmã, você com a Bíblia, você pode abrir a Bíblia na sua casa e entraremos ali no livro de Gálatas, né? E assim nós vamos entender o porquê fruto do Espírito, porquê fruto, né? Então vamos em Gálatas. Então, no livro de Gálatas, as obras da carne, né, e os frutos do Espírito, né? Então, no que diz a palavra, mas o fruto do Espírito é, ali em Gálatas 5, 22, fala sobre o fruto. O fruto do Espírito é caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, aqui explicação do Espírito Santo. Essas são as qualidades do Espírito Santo que deve desenvolver no ser humano. Aqui diz claramente o fruto no singular, tudo isso está dentro de uma essência da qualidade de Cristo Jesus, que é
o fruto do Espírito que deve desenvolver em cada ser humano, que é a caridade, a bondade, a alegria, a paz, ser longânimo. Longânimo é a pessoa que é esperançosa, a pessoa que exerce sua fé, ser benigno, né, pensar, ter pensamentos de bondade, né, permanecer fé, ter a fé fundamentada em Cristo, mansidão e ser temperoso, né, ser manso e temperoso. A pessoa não pode, às vezes, ser uma pessoa de um espírito muito aguçado, de um espírito, às vezes, muito tempestuoso, vamos assim dizer. Então, o fruto do Espírito é isso, né? O fruto do Espírito Santo é o que está em Gálatas, que diz a caridade, o gozo, todas essas qualidades está enfatizando, está falando do Espírito Santo de Deus. E a função do Espírito Santo de Deus na terra é o Espírito Santo de Deus que cuida, né? É que rege, que guarda muitas coisas na terra e também produz a salvação no coração humano. Então, amados irmãos, você que está aí nos acompanhando, você que está sempre aí no nosso programa Cristo, meu Mestre, hoje nós estamos aí com o assunto o Espírito Santo de Deus. Então, vamos, dentro de alguns versículos, vamos estar explanando e falando acerca do Espírito Santo. Várias partes, Filipenses também, 4:13. Vamos lá no livro de Filipenses, que diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma palavra bastante conhecida também, e o porquê dessa palavra? Porque ele estava falando, estava fazendo menção nas cartas aos Filipenses que o pode todas as coisas daquele que fortalece, mas quem fortalece? O Espírito Santo fortalecendo a pessoa, né, que tem ali o discernimento de todas as coisas. E pela fé se fortalece. E tudo isso faz parte do Espírito Santo, que é o nosso assunto de hoje. Então, hoje falaremos, do Espírito Santo, a força ativa de Deus, poder para testemunhar, poder para uma vida transformadora, poder de discernimento. Então, esse é o assunto, né, do Espírito Santo de Deus. E a partir de quando, né, que inicia? Porque o Espírito Santo de Deus já estava na terra, o Espírito Santo de Deus estava de uma forma que acompanhava Deus nas obras, porém, a partir da ressurreição, Cristo, o próprio Jesus, né, que enviou, disse aos seus discípulos, ali iniciando uma obra da graça pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que acontece? Jesus fala aos discípulos: ficai-vos lá, deu uma ordenança, ficai-vos lá, até que do alto seja revestido do poder. Então, ali inicia-se o Pentecoste, inicia o poder de Deus pelo Espírito Santo, né? E pelo Espírito Santo haveria de ter, inclusive, as evidências de línguas que falam, né? Então, porque todas aquelas missões, né, dadas pelo nosso Deus. Então, a questão das línguas era porque, devido às missões, para onde quer que fosse, pudesse falar do idioma também de tais regiões. Então, existe também essa sabedoria de Deus no sentido de dar aos discípulos e todos que vieram depois, após ele, de nas missões, as pessoas poder compreender o dialeto daquela região. Então, por isso, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a fim também, né, de selar as almas e enviar para as missões da época, né, e até os dias de hoje. Porque até o dia de hoje temos missionário, até os dias de hoje temos as missões, né,
as missões com Deus, as missões relativas às coisas divinas. Então, em Efésios também, muito assunto aqui, Gálatas 5:26, Efésios. Não sejamos cobiçosos de vangloria, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Nós teremos também esse assunto, ó. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. E depois completa, não sejamos cobiçosos de vangloria, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Novamente, traz o assunto de inveja, traz o assunto, né, das questões fora do Espírito Santo. Por quê? Porque o ser humano ele foi construído para ser orientado por Deus, pelo Espírito Santo. Então, toda malícia, toda inveja, tudo aquilo que não procede de Deus, acaba irritando ou acaba afastando o Espírito Santo de Deus. Então, você interceda, você faça orações e você também não aceite outro espírito a não ser o Espírito Santo de Deus. Sejais simples, né? Como a pomba, como diz a palavra, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Conheça a função, conheça aquilo que o Espírito Santo de Deus faz na tua vida, que é uma transformação, que é o poder de muitas coisas, de morar no ser humano, a fim de afastar inveja, calúnia e todas aquelas coisas que podem prejudicar o próprio ser humano. Ah, mas aonde eu trabalho tem uma pessoa que é invejosa. Aonde o que acontece com isso? A pessoa, ela não vai prejudicar os outros, ela vai acabar prejudicando ela mesma. Porque o ser humano sem o Espírito Santo, ele vai ser prejudicado, ela vai ser prejudicado. Então, por isso a importância de conservar, compreender o agir do Espírito Santo de Deus, a fim de que conserve nos corações. Porque onde não há o Espírito Santo, há a lascívia, a inveja e tantas outras coisas a mais, né, que o ser humano acaba agregando dentro do coração e dentro da sua vida, que acaba, por fim, levando à própria tristeza e também à depressão. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é luz, é alegria, o Espírito Santo de Deus é vida dentro do ser humano. Mas fora o Espírito Santo de Deus, há tristezas, né? Há desavenças, há discórdia. Fora do contexto do Espírito Santo, o próprio ser humano se entristece. Então, entendamos o poder e o sentido do Espírito Santo na vida do ser humano, na tua casa, fazendo morada no teu coração e conduzindo a tua vida. Convide por Jesus Cristo, convide o Espírito Santo a fazer parte da sua vida. Convide e tenha a vida orientada pelo Espírito Santo e tudo irá bem. A sua vida irá bem. Terá suas lutas, terão suas dificuldades, mas o Espírito Santo te dará o entendimento e te abrirá todas as visões para você compreender o tempo de hoje e o vindouro, né? Então, estejamos atentos para as coisas espirituais, para as coisas de Deus e, sobremaneira, sobre o Espírito Santo. Então, vamos falar mais aqui em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, 4:31. Vamos falar mais do Espírito Santo. Ali. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, aqui, ó, Pedro e João perante Sinédrio, aí tem toda aquela passagem de Pedro e João,
e ali no final eles estão falando sobre o Espírito Santo, de estar cheio. E, tendo orado, moveu-se ao lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é que vai dar a condição para que a pessoa possa estar testemunhando, falando de Jesus, conhecendo, procurando saber mais sobre as coisas de Deus. Então, conheça, tenha o Espírito Santo na tua vida e no teu coração. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade divina, né? Você tendo o Espírito Santo, você está com Jesus, você está orientado por Deus de acordo com aquilo que Jesus deixou. Então, tem muito assunto sobre o Espírito Santo. No Novo Testamento, se quisermos entender o ensino do Novo Testamento sobre o Espírito, devemos reconhecer a sua continuidade e descontinuidade com o Antigo Testamento. Em muitos pontos, o uso do Novo Testamento não pode ser plenamente compreendido, exceto se analisarmos o contexto dos conceitos, né, do Testamento e as suas ambiguidades. Por quê? No Antigo Testamento falava como um sopro, né? Então, o Espírito Santo como vento, né, de uma outra forma era mencionado, né? Você vê ali na construção da terra, o Espírito pairava sobre as águas. Então, o Espírito, e muitas vezes como um sopro de uma outra forma, né? Assim dizendo. Porém, após a vinda de Jesus, o Espírito Santo passa também a morar dentro do ser humano. Em várias partes da Bíblia, e vale ressaltar agora, né, vamos falar assim também um pouco de, de Sansão, porque Sansão, o Espírito de Deus apoderava sobre Sansão, e assim ele podia se livrar dos seus inimigos. Porém, no dia em que ele perdeu a sua visão, a visão espiritual, ele perdeu também a sua visão carnal, e ele foi entregue aos seus inimigos. Então, hoje, o conselho que vai para você, irmão, irmã, não perca a visão espiritual, a visão do Espírito Santo que vai conduzir você por essa terra. Esse exemplo que eu peguei de Sansão, né, que foi traído, né, aconteceu todas aquelas coisas, a confiança, mas o Espírito de Deus ali, digamos que afastou por uma quebra de promessa, e o que acontece? Sofreu muito. Sofreu, foi acorrentado, né, quase perdeu a vida, né, mas no fim Deus concedeu a ele, né, e a história que todos sabem, que Sansão acabou vingando os seus inimigos do seu povo, né? Então, o que acontece? A importância do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. E vamos continuando também, lá em Samuel, tem bastante assunto do Espírito Santo. Vejamos aqui no livro de Samuel. Você pode acompanhar pela sua Bíblia. Samuel 16. Samuel 16, 13. Em Samuel 16, vamos ver aqui a palavra.
Você que nos acompanha, hoje o assunto sobre o Espírito Santo de Deus. Então, em Samuel 16, 13, que diz: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungindo no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, novamente fazendo referência ao Espírito de Deus, né, ao Espírito Santo, né, de toda a sua ação, né, dentro da vida de cada um. Em Lucas também, podemos, aqui em Lucas 4, o início aqui de Lucas, vamos acompanhar. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou-se do Jordão e levado pelo Espírito ao deserto. Então, a ação do Espírito Santo na vida de Cristo Jesus e na vida hoje de cada um de nós. Então, conheçamos o Espírito Santo, o poder dele na sua vida, fazendo ele parte da Trindade Divina, é essencial. Disse Jesus: Eis que deixarei convosco o Espírito Consolador, que vos guiará a toda a verdade. Então, dentro do tempo que nós vivemos, nós estamos entrando no tempo que é um tempo de tribulação, é um tempo difícil e que necessita muito do Espírito Santo de Deus para todas as coisas, para o caminhar nessa terra, dentro de tudo que está acontecendo e vai acontecer, né, que são as passagens, os tempos de Deus na terra, né, os tempos dos acontecimentos. E o Espírito Santo, ele tem o poder de consolar, de restaurar, de orientar, de falar, porque ele fala na consciência, ele conversa. Você já conversou com o Espírito Santo de Deus? Se não, convide. Convide, tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você possa conversar e acompanhar o Espírito Santo e ter ele na sua vida. Boa noite, Júlia, né, Barbosa, boa noite, Mari, boa noite a todos, Deus abençoe a todos, hoje dentro desse assunto. Então, o Espírito Santo de Deus tem esse poder de restauração para a sua vida, de restaurar, de construir, de transformar, de orientar e de fazer tudo novo na sua vida. Então, irmão, irmã, você que está seguindo o nosso programa Cristo Meu Mestre, compartilhe dessa informação nessa noite, muita informação sobre o Espírito Santo, como você vai fazer para que você tenha uma vida abençoada junto ao Espírito Santo de Deus, uma vida abençoada com a sua família, com aqueles que você almeja estar e consagrando-se a Deus dentro do poder da palavra e pelo Espírito Santo. Boa noite, Maru, boa noite a todos, Deus abençoe, vamos compartilhando e vamos conversando mais sobre esse assunto, né, sobre o assunto do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo. Ficará claro, pelo que já foi dito, que quando os primeiros cristãos, como os antigos hebreus, falaram do Espírito, eles estavam pensando em experiência do poder divino no Novo Testamento. Como no Antigo Testamento, o Espírito é a palavra usada para aplicar experiência de vida nova e vitalidade, né? De libertação, de libertação espiritual, renovação e frescor espiritual. É importante perceber o quão vasto é o leque da experiência atribuída ao Espírito Santo. Experiências extáticas, em experiências, né, emocionais também, né, experiências de revelação, experiência que implica transformação moral. Então, modo qual Paulo fala dos dons espirituais, chamado
charismata, que queria dizer carisma, é o ato ou palavra que trazem graça divina para uma expressão concreta. E é evidente que ele tem uma vasta gama de eventos reais em mente, discursos inspirados, como está em Coríntios 12, 8, né, e Tessalonicenses 1, milagres e cura, diversos atos de serviço e de auxílio, de conselho e de administração, de ajuda e de misericórdia. Ao falar assim do Espírito Santo, em termos de experiência, não devemos enfatizar excessivamente experiências particulares ou manifestação, né, embora o cristianismo dos primeiros tempos consistisse em uma sequência de alta experiência ou elevação espiritual. Então, o que acontece? Tenhamos ali a simplicidade e tenhamos claramente essa experiência, né, existente, né, espirituais, na verdade, uma ampla gama de experiência, mas a experiência de ser isolada para ser buscada com todos, exceto profecia. Não há distintamente uma segunda ou terceira experiência do Espírito Santo no Novo. E Paulo nos advertiu contra a supervalorização de manifestações particulares. Ou seja, ele está falando sobre as questões do Espírito Santo e da pessoa conservar o Espírito Santo de Deus. E você já sabia ou sabe que não pode entristecer o Espírito Santo de Deus? E você também sabe do perigo do afastamento do Espírito Santo de Deus, que é o que conduz o ser humano nessa terra, que é a luz, né, que leva o ser humano, né, que dá os dons de discernimento, de entendimento. O que é o discernimento? O discernimento que vem pelo Espírito Santo é de você saber quando a pessoa, se a pessoa é de Deus, se a pessoa de fato traz, né, consigo, né, aquelas qualidades de uma pessoa de Deus, se é a pessoa de oração, se é a pessoa que fala, né, sobre as coisas divinas, né, e que tenha também as suas ações atribuídas às coisas do Espírito Santo, né, e que está a serviço, né, das coisas de Deus. Porque só tem uma forma de você ser amigo de Cristo Jesus, é levando a palavra de Cristo. É evangelizando, é orando e assim seguindo a palavra de Deus, né, no teu coração e cuidando para que conserve o Espírito Santo, que é a alegria, que é a própria alegria no coração. Boa noite, Josi, boa noite a todos. Deus abençoe. E vamos continuando sobre o assunto do Espírito Santo. O Espírito Santo identificado como Jesus, o desenvolvimento, o elemento mais importante que a cristandade primitiva teve de compreensão do Espírito, é o Espírito que agora é o Espírito de Cristo, ainda fala assim, ó, em Atos 16, 7, que estava ali com Cristo. O Espírito deve ser identificado como o Espírito que dá testemunho de Jesus Cristo. Então é isso, o Espírito Santo, ele traz o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, você que conhece alguém que tem o Espírito Santo, a pessoa precisa ser fervorosa e precisa falar sobre as coisas que Deus, né, deixou de propósito na terra, que é o que conduz à salvação. Isso também, tudo isso faz parte do plano de Deus, né, pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus também que produz restauração, milagre, obras, né, como cura, né, como libertação, né, como aviso. Ele age, né, dentro de uma função divina para orientar, né, para também conduzir as mensagens vindas pelos anjos, né, a fim de orientar na face da terra. Então, existe muita mesmo importância na questão do Espírito Santo.
vamos ver mais algumas referências que nós temos, né, o poder do Espírito Santo, aqui, ó, Jó, vamos lá em Jó 14, para nós vermos lá no Antigo Testamento também, né, hoje nós vamos estar falando muito sobre esse assunto, que é um assunto que eu já tinha comentado, né, em programas anteriores, quadro anterior, sobre, olha lá, 14:7, porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. O que significa isso? Olha lá, porque há esperança para a árvore, que, se não for cortada, ainda se renova, e não cessarão os seus renovos. Ou seja, né, ele está fazendo uma comparação, né, se a pessoa ali é uma árvore, porque ela é regada pela água, então ela vai ter nova frutificação. Então, o ser humano, né, precisa do Espírito Santo, que é um rio, né, de águas também no ser humano, a fim de produzir salvação, né? Então, o Espírito Santo, ele age junto com Deus, a fim de produzir, né, salvação para o ser humano. Então, é importantíssimo que a pessoa saiba como conservar. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você que conhece já a Deus, importantíssimo saber, né, como você vai conservar nessa terra junto ao Espírito Santo, que vai lhe conduzir durante toda a sua vida, né? Vale enfatizar que o Espírito Santo de Deus, ele deve estar com você durante toda a sua vida na face da terra. Então, temos lá em Romanos também, Romanos 11:36. Vamos lá ver em Romanos também? Bastante assunto aqui da palavra de Deus para essa noite. Importante. Romanos, capítulo 11, capítulo 11, 36. Que diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, aqui também fazendo menção, né, da palavra por Deus, né, da ação do Espírito Santo na vida de cada um. Temos hoje bastante assunto, ó. Manifestação do Espírito, né? Manifestação do Espírito, onde diz, ó, seu Espírito é o sopro da vida, da vida nova em Cristo, como está em Ezequiel 37, Jó 22, 1 Coríntios 15, 45. Então, presumivelmente, a analogia vai mais além, e a experiência do Espírito é como a experiência da respiração. A pessoa não está consciente disso o tempo todo, mas se a pessoa não está consciente dela, pelo menos às vezes, então algo está errado. O que ele quer dizer com isso? Ele está fazendo uma comparação com a sua respiração, porque nós respiramos e achamos profundamente normal, muitas vezes nem agradecemos, não é verdade? Porém, quanto tempo você fica sem respirar? Então, essa comparação ao Espírito Santo, né? Tomar cuidado para que não perca o Espírito Santo, porque quanto tempo você ficará sem ele? Que é o que está dizendo aqui, ó. Então você logo não dirá que tem algo errado, né? Logo você não vai perceber que tem algo errado, né, na vida ou nos seus caminhos, né, ou diante de onde a pessoa está, né, a pessoa longe do Espírito Santo. Por quê? Porque é como o ar que você respira, né? O Espírito Santo, ele é tão importante quanto o ar, porque ele é vida, né? E o ar, quanto tempo você fica sem o ar? Um dia? Dificilmente. 10 minutos? Nem pensar. Então, por isso estamos assim trazendo essa comparação, né, com o Espírito Santo, que é vida, a importância, né? Porque é algo que às vezes a pessoa acha tão comum, né, mas é
importantíssimo e fundamental. E só vai se dar falta quando não tem mais, não é verdade? Se acaba o ar, dá falta, é um sufoco. Então, assim é a falta do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está na terra para contribuir com o seu crescimento espiritual, com a sua libertação, com a libertação da sua família. O Espírito Santo de Deus, ele tem várias funções e várias formas de agir na vida do cristão, da pessoa que acredita na Trindade, da pessoa que acredita no poder de Deus. Então, nas suas orações, chame a Cristo Jesus e chame também o poder do Espírito Santo. Não é errado você falar do Espírito Santo, não é errado você pedir para que o Espírito Santo fique com você nas suas orações, para que o Espírito Santo esteja com você no seu dia a dia e para que você caminhe nessa terra com o Espírito Santo. Então, agindo assim, você vai abrir os seus horizontes, vai ter mais discernimento, mais entendimento sobre a palavra de Deus e, sobremaneira, você vai também se desviar do mal, né, conservando a sua família e fazendo aquilo que é agradável a Deus. No entristecer do Espírito Santo, automaticamente a pessoa também entristece. Então, a pessoa que fica triste, deprimida, né? É preciso, às vezes, analisar também esse ponto, né? Porque será que a pessoa tinha o Espírito Santo e, de repente, alguma coisa foi feita para que o Espírito Santo saísse ou ausentasse da pessoa? Né? Preciso refletir sobre isso, porque hoje a pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela se torna vazia. A pessoa se torna vazia, se torna uma pessoa mais triste, se torna uma pessoa que sente que algo está faltando e algo está errado, e está mesmo, porque é a ausência de Deus na vida do ser humano. Então, nesses fim de tempo, nesses tempos que estamos vivendo, sobremaneira, sobretudo, conserve o Espírito Santo de Deus. Explique sobre o Espírito Santo de Deus na vida, na família e na sua casa e no seu coração. Então, teremos aqui mais explicações sobre o Espírito Santo e o que ele faz na nossa vida, né? Espíritos, olha lá, ele anunciava a vinda de alguém, Lucas 3,16, em ato, promessa é cumprida em vista do derramamento do Espírito Santo, né? Atos 1,5. Assim como Jesus foi capacitado para a sua missão pelo Espírito, a comunidade cristã primitiva recebe o poder para o seu testemunho ao mundo. Então, recebe o poder de Deus para testemunho, como Jesus, o homem do Espírito, foi confrontado no início do seu mistério, com grandes obstáculos à tentação. Também a igreja, com a comunidade do Espírito Santo, enfrentou tentação de ceder à pressão que possam comprometer a sua missão, como Jesus, pelo poder do Espírito, proclamou a boa nova e tocou a vida de pessoas com a reconciliação, libertação e restauração. Lucas 4:18 até o 19 diz também. A igreja também foi capacitada pelo Espírito para se tornar solidária e compartilhar com o público em geral. Como Jesus, o homem do Espírito, estendeu a mão para os fracos, pobres e rejeitou a alta sociedade da Palestina. Essa é uma ênfase especial em todo o Evangelho de Lucas, porque a comunidade do Espírito estava preocupada em cuidar das necessidades das pessoas. Esses paralelos ilustram o entendimento de Lucas da unidade do ministério de Jesus como da igreja. A igreja, tudo porque o Espírito de Jesus era e é com a sua igreja. Entendemos aí, então, o objetivo da pessoa de Deus na terra, de praticar o bem, da forma que Jesus Cristo deixou os seus exemplos ali, a fim de praticar a caridade,
tudo que está em Gálatas, da forma que foi lido, essa é a essência. Fora disso, não há. Fora disso que está sendo explicado, não há Espírito Santo. Na lascívia, na maldade, na inveja, né, nas pessoas que às vezes quer até copiar as outras pessoas. Você já viu isso em alguma empresa? De certo, você já trabalhou e a pessoa fala, não, se aquele comprar um carro, eu vou querer um da mesma marca. Né? Se a pessoa fazer assim, não, eu vou fazer igual. Né? Cuidado, porque a inveja levou ao primeiro homicídio na face da terra, segundo a Bíblia, né, de Abel e Caim, todos nós conhecemos. Então, o que acontece? Fora do Espírito Santo, a inveja, né, e muitas outras coisas, ela provoca muitos males, mas ela provoca, principalmente, a própria pessoa que é portadora dessa maldade, porque ela vai estar isentando e saindo do Espírito Santo, né? Tendo o Espírito Santo ausentado, dessa forma a pessoa pensa que está no caminho correto, pensa que está tudo certo, mas não está, não está porque está fora de uma orientação divina. Então, a necessidade de estar dentro de uma orientação pela palavra de Deus, assim como Cristo, assim como nós lemos agora, no despojar da caridade, no despojar de praticar o bem na face da terra. Esse é o caminho do Espírito Santo. Esse é o caminho da verdade ensinada por Cristo Jesus. E mais, ele rejeitava o ensinamento ali. Ele rejeitava toda aquela soberba, tudo aquilo que traziam para que ele fosse, né, ali, digamos, se manchar com as coisas da época, né, com coisas que não levaria ao verdadeiro conhecimento e à verdadeira luz, né? Então, a prática do bem, tudo isso está dentro da caridade, está dentro das qualidades do fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, na sua essência, dentro de cada ser humano. Então, conservai o Espírito Santo de Deus na sua vida. Leia mais, conheça mais sobre o Espírito Santo e saiba como tê-lo e conduzir ele em toda a sua vida. Vamos ler mais aqui sobre o Espírito Santo. Olha lá. É evidente que Paulo identificou o Espírito Santo com Cristo, porque na experiência cristã eles são absolutamente idênticos. Não existe tal coisa como uma experiência de Cristo sem o Espírito. A separação, a distinção existe na teologia trinitariana e por boas razões, mas a separação é quase inexistente na experiência real. Várias declarações de Paulo são escritas do ponto de vista da experiência. Em Corinto 5, 15 e 45, Paulo diz que Jesus, ressuscitado, tornou-se espírito vivificante. Observe que o versículo não diz que Jesus se tornou o Espírito, como se a segunda pessoa da Santíssima Trindade se tornasse a terceira, e sim que Jesus se tornou o Espírito no sentido de que a sua existência é uma forma e forma mortais tivesse sido metamorfosada em uma em uma em uma em uma existência e forma espiritual. A pessoa de Jesus não foi alterada por meio da ressurreição, apenas a sua forma, como uma forma espiritual transformada. Jesus recuperou o estado essencial de ser. Ele havia se esvaziado para se tornar um homem. Antes de se tornar homem, ele subsistiu em forma de Deus, em espírito, e assim foi unido ao Espírito, a terceira pessoa da Trindade, conquanto ainda permaneçam distintos. Assim, quando as Escrituras diz que o Senhor se tornou Espírito vivificante, isso não significa que ele se tornou o Espírito Santo, mas sim que o Cristo, através da ressurreição, se apropriou de uma forma nova e espiritual, mantendo um corpo glorificado.
que lhe permitiu iniciar uma nova existência espiritual. Então, ficou claro, né, que o Espírito Santo, na transformação, né, naquele poder de transformar, Cristo continua sendo Cristo Jesus, a pessoa de Jesus, mas vivificado pelo Espírito Santo de Deus, né, que restauraria, que faria toda aquela ação de glorificação após a crucificação, após a ressurreição de Jesus. Então, isso fica bem claro, né? Depois em Coríntios, 2 3, Paulo explica que o ministério do Novo Testamento é o ministério realizado pelo Espírito de Deus vivo, que é o Espírito que dá vida. De fato, a economia do Novo Testamento é caracterizada pelo ministério do Espírito. Ao mesmo tempo, Paulo enfatiza que a função do ministério do Novo Testamento é trazer o povo de Deus para ver e experimentar a Cristo glorioso, conhecer a Cristo glorioso. Então, ou seja, aqui está fazendo menção de conhecer a Jesus ressuscitado, conhecer e saber como era o Cristo ressuscitado, glorioso, né, como um ser de glória, né? Ali daí já não era, né, não era aquela característica total humana, mas sim um ser transformado, um ser glorioso e ressuscitado. Então, faz a menção ali do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo dentro do ser humano. Então, pegando ali essa explicação de Jesus Cristo e mais outras, várias outras explicações sobre o Espírito, né? Depois nós temos manifestação, tem o Espírito de nova vida, né? Uma vez que o Espírito é a marca, né? Não é surpreendente que, né, que o Novo Testamento tivesse compreendido o dom do Espírito, para ser aquele que traz o indivíduo para uma nova vida, né? Então, assim, tenhais uma nova vida em Cristo pelo poder do Espírito Santo, né? Para que sejais uma pessoa voltada às coisas de Deus verdadeiramente e, de fato, né, não tendo, tirando, né, orando, eliminando todas aquelas questões de inveja, lascívia, maldade, pensamento mal, né, tudo aquilo que não é atribuído a Deus. Então, deve o ser humano se esforçar para conhecer mais o Espírito Santo, deve cada um se esforçar para conhecer mais o poder do Espírito Santo, que já foi mencionado, restaurador, divino, que o Espírito Santo que faz poderes de cura, restaura o ser humano, né, como está escrito na palavra de Deus. A palavra diz assim, que remédio verdadeiro é a palavra, que desce desde os fios de cabelo, entre as juntas e medula, e vai até a divisão da alma e nas plantas do pé. Ou seja, ele está fazendo menção da cura, do milagre, do poder da palavra de Deus pelo Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é que vai agindo dentro do ser humano, e ele tem a mesma unidade em Cristo Jesus, né? Quando você fala, Cristo está em mim, você fala, Cristo está em mim, mas como ele está em você? Né? Se ele subiu ao céu, ele está pelo poder do Espírito Santo, né? Porque Deus, o glorioso Deus, está no céu. Jesus, né? Mas Jesus está em mim. Como? Pela unidade do Espírito Santo. Então, a pessoa, geralmente, você ouve o cristão falar, Jesus está em mim, aceitei, Cristo está em mim. Verdadeiramente está pelo poder do Espírito Santo, que é a unidade da Trindade divina. Então, conservai o Espírito Santo pela bondade, pelas boas práticas, pela caridade, né, pelo amor, né, principalmente o amor ao próximo. Sejais fervoroso nesse sentido, sejamos assim conhecedor a cada dia mais, para se aproximar e também para interceder ao próximo com relação àquilo que Jesus ensinou, né, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, ali de acordo com o que está no Novo Testamento. E mais assunto da palavra, né,
ainda ao caminho de Deus, ó, o caminho de Deus é perfeito e a palavra dele é poder, né? Novamente, ó, falando sobre a fé, que também faz parte ali de Gálatas, como foi mencionado, e tem tudo a ver com o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito é isso, é a pessoa ser temperosa, ser uma pessoa calma, ser uma pessoa de esperança, ser uma pessoa de fé, e sobremaneira uma pessoa de amor, amor divino, amor fraternal, amor celestial. Então, recomeçar a vida cristã, ser batizado no Espírito Santo, é tornar membro do corpo de Cristo. Ter o Espírito de Cristo é pertencer a Cristo. Receber o Espírito é o mesmo que tornar-se filho de Deus. O Espírito também caracteriza a nova e vida da nova era que somente o dom do Espírito pode trazer uma pessoa para esse novo tempo e assim experimentar a vida nesse tempo, porque o Espírito é distinto e peculiarmente o doador da vida. O Espírito, de fato, a vida do novo tempo, como está em Romanos 8:2, Coríntios 3:6, Gálatas 5:25, que já mencionamos. Do mesmo modo, nos escritos de João, o Espírito é característico aquele que dá a vida, o poder do alto, a semente da vida divina, que traz o novo nascimento, um rio de água viva que traz a vida quando se crê em Cristo. Então, o rio de água viva que traz uma nova vida pelo poder de Cristo. Então, esse é o ensinamento do Espírito Santo, né? E procurar conhecer mais, procurar conhecer, saber um pouco mais. Está chegando aqui quase no final, né, do nosso programa, hoje trazendo o assunto do Espírito Santo, como já havia dito, né? Então, vamos rapidamente falar um pouco sobre o patrocínio do programa, né, sobre aquilo que nós gostamos muito daquilo que é bom, né? E então vamos falar, né, de um assunto aqui que é muito bom para a nossa pele, muito bom para a nossa saúde, né? Você não conhece ainda? Está aqui o sabonete de babosa, essencial para tratar a sua pele, natural, né? O patrocinador oficial. Então tá aqui, ó, sabonete de babosa natural pelo telefone, você pode encomendar, né? Esse sabonete, você pode não só assim lavar, se pode inclusive usar no cabelo porque é natural, né? Então, muito bom, né? E o óleo de banho, não esqueçamos do óleo de banho, né, de semente de uva, muito natural, né, natural e saudável, né, que não agride sua pele, né, que vai proteger, que vai ter todas aquelas funções, né, da qualidade da semente de uva com perfume, né, imitação dos importados, né, que tem um perfume delicioso. Experimente você também, faça sua encomenda, né, e os sabonetes também de cristal, de babosa, vários sabonetes naturais que nós estamos sempre falando aqui no nosso programa, que é o patrocínio, né, e o telefone está no ar, onde você pode encomendar e conhecer, né, conhecer e ter também o seu sabonete e o seu óleo de banho. Então, Deus abençoe, irmão, irmã. Estamos chegando no final, né? Faremos uma última oração. Deus vai abençoar o seu lar, né? Que você possa nessa noite ter conhecido de fato um pouco mais do poder do Espírito Santo e que você possa chamar o Espírito Santo, convidá-lo, né, a morar no teu coração, convidá-lo a ser seu amigo em Cristo Jesus. Tá bom? Não esqueça, o Espírito Santo de Deus é tudo até os últimos dias da sua vida, ele faz parte da Trindade e ele, o Espírito Santo, junto com Jesus Cristo e Deus, ele tem um poder
infalível na sua vida. Quando tiver dificuldade, clama a Cristo Jesus e ao Espírito Santo, clame a Deus, né, na totalidade da Trindade, para que você receba a bênção do céu. Estamos chegando no final, faremos uma última oração. Deus vai abençoar o seu lar, a sua casa. Compartilhe esse programa, compartilhe com um amigo, alguém que precisa, às vezes, ouvir a palavra. Nós faremos aqui uma leitura rápida, e em seguida teremos aí também uma oração e finalizando o nosso quadro de hoje, Cristo meu Mestre. Deus abençoe você que esteve até agora conosco, Deus abençoe seu lar, sua casa, né, e que você possa, através do poder do Espírito Santo, tirar tudo aquilo que não faz parte, né, tudo aquilo que não faz parte do caminho de Deus, você possa assim também clamar a Deus e tirar. Então vamos fazer uma leitura excelente, né, que é o amor fraternal. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce à orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a benção e a vida para sempre. Palavra maravilhosa, Deus ordenando a benção, ordenando a vida para sempre na sua casa, através do amor fraternal e da união. Então, oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, que essa palavra possa acompanhar a cada um no seu lar, na sua viagem, onde quer que você vá, para que, pelo poder do Espírito Santo, em Cristo Jesus, possa sim produzir nova vida, possa produzir transformações e possa, assim, do alto, trazer os dons celestes para cada um e restaurar e poder, assim, também visitar todos aqueles que necessitam. Nesses últimos dias, né, muitas enfermidades bate a porta de cada das pessoas, mas no poder do Espírito Santo pode ser dissipado todo o mal. Então, oramos sempre, clamamos ao Senhor, depositando nele a confiança, e assim se fará, que Deus alegrará, guardará nós de todo o mal, em Cristo Jesus. Amém. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o ouvinte que esteve com nós até aqui e te aguardamos no próximo programa. Graça e paz. Assim finalizamos hoje mais um quadro, né? A paz em teu coração. Deus abençoe o teu lar. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Conhece meu viver, minha vida, noite e o amanhecer. Tudo sabes antes o sol clareia. Tu é grande, tu me diz isso, tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar.